Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E nós dois somos noveleiros. Muito noveleiros, muito noveleiros. E é coisa assim que passa de geração em geração. Eu me lembro com 7 anos, 8 anos, gravando os capítulos das novelas pro meu pai assistir quando ele chegasse do serviço. E eu assistia de novo com ele. Então Você era revia. assim. Nós somos os noveleiros, né? No caso era eu e meu pai. Eu e minha mãe, no caso. Meu pai, ele não gostava que eu visse novela. Ele achava, às vezes, que tinha coisa que não era pra minha idade. Mas eu assistia todas. Adoro. Inclusive brincam comigo. Tipo, pergunta de algum personagem. Não, é essa novela, aquele ator que fez isso. Depois ele fez não sei o quê. Eu adoro uma novela e o Theo também. E esse sempre foi um assunto nosso, né? A gente sempre conversou de novela, assim, entre muitas coisas. Mas tem uma pergunta que eu nunca te fiz, Theo. Qual é a sua novela preferida? Você tem uma novela preferida, né? Não dá pra responder uma novela preferida. Mas na hora que alguém me faz uma pergunta dessa, imediatamente duas vêm à mente, que é a Fera Ferida e Rock Santeiro. Essas duas vêm de cara. Depois eu me lembro de imediato de A Gata Comeu. Aliás, com a grande Etty Fraser, estava na novela A Gata Comeu. Adorava ela. São essas, eu acho que são as que marcaram. Marcaram também porque foram Rock Santeiro e Gata Comeu e também Um Sonho a Mais. Essas são as primeiras novelas assim que eu lembro de ter acompanhado mesmo. Antes tinha novela, eu era, 5 anos de idade quando passou Rock Santeiro. Então, antes eu me lembro de que existia esse momento em que minha mãe ligava a TV, ficava eu e a minha irmã lá, mas eu não acompanhava a trama, né? Você não tem condição de acompanhar, você é muito criança. Mas que você lembra de lampejos, assim, né? Tem aberturas de novela que eu me lembro e eu não me lembro nada da novela. Tinha uma que chamava Transas e Caretas, que a abertura era como se fosse um jogo de videogame. Eu não tenho a mínima ideia do que se fala essa novela, eu só lembro da abertura. Uma abertura dessas que eu me lembro, assim, não me lembrava de nada da novela, mas lembrava da abertura, ficou marcada, era daquela novela Brega e Chique, que é aquela música pelado, pelado, nu, com a mão no bolso. E tem um homem pelado no fim da novela. E tem um homem pelado, que às vezes aparecia com a folhinha de parreira, às vezes não. Era uma época meio conturbada, porque tem censura, não tem censura. A Assembleia Constituinte já tinha votado pela não censura, mas ainda não estava valendo a nova Constituição. Então, tecnicamente, podia ter censura, não podia ter censura. Então, tinha uma liminar uma atrás da outra que saía. Então, às vezes ele estava com censurado, às vezes ele não estava censurado. Às vezes era uma folhinha de parreira. Essa, justamente, é uma novela que eu me lembro muito bem. Eu assisti a reprise no Viva agora. Essa é a primeira novela que eu me lembro de gravar todos os capítulos pro meu pai assistir depois. Então, quando ela passou da primeira vez, eu assisti 2 vezes. Porque eu assistia enquanto passava e depois eu assistia com meu pai, no mesmo dia. Então, ela ficou muito marcada mesmo. Eu vi no Viva com a minha mãe, a reprise. Não, a novela é ótima, né? A Marília Pêra é muito boa. Marília Pêra era incrível, absolutamente incrível. Enfim, a nossa ideia, então, é continuar o papo sobre novela, mas, obviamente, direcionar isso um pouco pro lado do judaísmo. E assim, eu sempre gostei muito das novelas da Glória Pérez. E a minha grande tristeza é que ela nunca fez uma novela de temática judaica. Já pensou aqueles personagens assim que vivem naquele bairro, sabe-se lá qual, e de repente ele fala Baruch Hashem, Baruch Hashem, porque sempre tem que ter um bordão, né? Então o bordão ia ser... Exato. Não, eu adoro. O Explode Coração, que era a dos ciganos, era uma das minhas novelas preferidas. Eu adorei o Clone, adorei Salve Jorge, que era da Turquia, adorei Caminho das Índias. Caminho das Índias era muito bom. Muito adoro as novelas da Glória Pérez. Não sei, será que ela nos ouve? Fica aí, Glória, por favor, faz uma novela de temática judaica. E chama a gente. De consultor. De consultor, por favor. Não é brinquedo não, hein? Arebaba. Você sabe que Arebaba, eu quando fui pra Índia não ouvi ninguém falar, mas eles falavam tic, tic, e dá uma mexidinha na cabeça, assim, que é pra concordar. Na Índia eles falam isso o tempo inteiro. Você pergunta alguma coisa pra alguém, assim, aí pra pessoa confirmar,
ela faz tic e dá essa mexidinha na cabeça. Isso é verdade. Pelo menos na parte da Índia que eu visitei, que é Goa. Mas, sim... Ah, não, e Delhi também. Como eu sou formada em letras, né? E queria só dar uma contextualizada um pouco do que é a novela, né? Porque a gente vê esse nome, tipo, novela, e aí fica telenovela, né? Na verdade, o que a gente assiste na TV todo dia à noite é um folhetim. A novela, como gênero literário, ela é um tipo de narrativa que tá situada entre o conto e o romance. Então, assim, ela não chega a ser uma história muito breve, mas ela também não é uma história longa. O conto, ele vai tratar de um assunto breve, com poucos personagens, e resolver ali o conflito em poucas páginas. E o romance já vai tratar de uma história mais complexa, vai ter mais personagens, vai ser mais extenso. Vai ter aquelas reviravoltas que hoje em dia a gente chama de plot twist, vai ter umas revelações inesperadas, né, coisas que você não imagina. E a novela, então, como gênero literário, ela vai ter mais personagens do que um conto, mas ela vai ter menos personagens do que um romance. Ela vai ter um enredo mais complexo do que o conto e menos detalhado do que o do romance. Isso é uma coisa que eu acho interessante a gente mencionar, porque, por exemplo, em inglês também existe esse termo novel, mas o novel, ele é só o gênero literário. A novela que a gente assiste na televisão, em inglês eles chamam de soap opera. Ou, muitas vezes, eles falam telenovelas. Isso, usando o termo por causa do espanhol. É. E aí, assim, qual que é a principal característica do folhetim? Assim como o romance, ele vai ter mais personagens, ele vai ter um enredo mais complexo, com diversas histórias compondo a trama, mas o principal elemento do folhetim é que ele é publicado diariamente e ele deixa sempre um gancho de um dia pro outro, que você fica na expectativa do que vai acontecer. Por isso que a gente volta todo dia no mesmo horário, senta na frente da TV, liga e vai assistir. Então, assim, antigamente os folhetins eram publicados todos os dias nos jornais, deixava esse gancho pra vender a edição do dia seguinte. Aliás, também alguns autores do século XIX usavam esse recurso, publicando seus livros em fascículos, porque na verdade os capítulos saíam no jornal e você comprava no dia seguinte para ler a continuação e assim por diante, e depois já tinha vendido tudo e tudo mais, aí tinha dinheiro suficiente para publicar em forma de livro. Um caso uma edição, né? Exato, um caso famoso é justamente o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrito originalmente nessa forma de fascículos. É um folhetim, seria uma excelente novela, inclusive. Seria ótima. E aí, o soap opera, né, em inglês, da onde vem essa palavra? Antigamente, as novelas, antes de serem televisionadas, elas eram transmitidas no rádio, né? Como hoje em dia os podcasts narrativos, por exemplo. E aí eles eram, em geral, eram patrocinados por empresas que faziam sabão, ou sabonete. Aí por isso que eles chamam de soap opera. E em alemão o termo é o mesmo. Ai, que interessante. É, exatamente o mesmo termo. Agora, só um detalhe, então... O conto é aquilo que na TV vira o especial, o folhetim vira novela e o romance vira minissérie. É verdade. Porque o estilo literário muda e então tem que mudar também a forma como ele é reproduzido na teledramaturgia. Se a gente tiver uns ouvintes da nossa idade, vão lembrar da Terça Nobre na Globo, que passava na terça depois da novela, e aí cada semana era uma coisa diferente. O Cacete e Planeta, pra quem lembra, teve uma época que ele era mensal, não era semanal, né? Exato. E aí na Terça Nobre, uma vez por mês, eles faziam a dramatização de um conto, de uma história. Era bem legal. Isso é uma coisa que o Globoplay podia até colocar no catálogo deles. Mas, voltando ao assunto que a gente tava falando das novelas e de judaísmo e tudo mais, a gente tava querendo lembrar de novelas que tiveram personagens judeus, ou de novelas que tiveram, talvez, o judaísmo um pouco no tema central. As que me ocorrem são todas da Globo. Não me ocorre de nenhuma outra emissora novela que tenha tido personagens judeus, tanto como personagens paralelos quanto principais. E a primeira que me vem na cabeça, quando eu penso, é uma novela de 97 que se chamava O Amor Está no Ar. Você lembra dessa? Os personagens... O Amor Está no Ar. Era uma novela das 6. Ah, sim.
com a Beth Lago. A trama dela, basicamente, se passava numa cidade do interior de São Paulo, fictícia, chamada Ouro Velho, em que Sofia Schneider, uma mulher exuberante de muita classe, inteligência e sólidos valores éticos, herdados de sua família judaica, que migrou para o Brasil no pós-guerra. Amo que pra personagem ser judia, ela precisa ter um sobrenome alemão. Sempre. Não, e pra ser uma personagem exuberante, de muita classe, ela tem que ser a Beth Lago. Ah, mas isso sim. Saudade da Beth Lago. E ela é casada com um cara rico, que é o Wolf Mayer. Eles têm uma empresa familiar que explora a cidade, tem uma represa e tal, e essa empresa deles explora o potencial turístico da cidade. Então faz jet ski, coisa assim. A empresa se chama, obviamente, como eles são judeus, Estrela Dourada. E eu lembro disso. É bem estereotipado, né? Eu lembro disso, que assim, eles têm um helicóptero, eles são ricos, né? Também, em geral, o núcleo judaico é o núcleo rico da novela. Por isso que eu queria que a Glória Pérez fizesse, porque ela ia fazer um núcleo rico judaico, mas ela também ia fazer um núcleo judaico não rico. Tem essa fé nela. Eles tinham um helicóptero, e aí o heliponto, onde eles pousavam, tinha uma estrela de Davi douradona pintada, assim, para sinalizar que era a empresa Estrela Dourada. E aí, óbvio que ela vai ter problemas com a sogra, que é a Anissete Bruno, que ela não aceita, ela quer controlar os negócios da família e não sei o que, né? E aí, essa é a parte que eu achei mais engraçada, isso, porque a novela é de 97, por isso que esse nome passou. Ela tem uma filha, a Úrsula, que é a Anissete Bruno, ela tem uma filha chamada Milica. Milica? Uhum. Mas devia ser Milka, mas não, porque a Anissete Bruno, a Úrsula não era judia, ela era a sogra da... Ela não era judia? Não, porque ela é mãe do Wolf Maia, que é o... É verdade. Que é Carvalho, é o Vitor Souza Carvalho. É verdade. Enfim, e aí óbvio que a Sofia tem uma irmã que é a vilã da novela, que não gosta dela, que é a Natália do Vale. E se você precisa de uma vilã bonitona, é a Natália do Vale, óbvio. Exatamente. Desde o tempo de Cambalacho. E a Beth Lago tem uma filha meio problemática, meio revoltada, que é a Natália Lage, a Luísa. E aí qual vai ser o grandíssimo conflito da novela? As duas, a mãe e a filha, vão se envolver com o mesmo homem, que é o Rodrigo Santoro. E aí eu lembro que a Natália Lage, ela era bem problemática, ela dava uns chiliques, assim, tem uma hora que ela meio que dá uma surtada. Não lembro bem o que acontece, porque a novela é de 97. Mas ela fica muito abalada, aí dão uma injeção de calmante nela pra dar uma sossegada. E aí, quem que eles chamam pra ajudar a resolver o problema? O Rabino. O Rabino, claro. Esse é o Rabino que é o Caco Ciocler? É. Ótimo. E aí tem uma trama muito louca na novela, que pro meu desespero aparecem extraterrestres. E o Heriberto Leão faz um ET. Mas o que eu acho interessante de falar dessa novela, dos personagens judeus, né? São estereotipados. Sempre a família veio pra cá depois da guerra, aí sempre tem um sobrenome alemão, aí eles conseguem se reerguer 100%, a família fica rica, né? Uhum. Se estabelece, fica rica, monta empresa de não sei o quê, e aí tem sólidos valores herdados de sua cultura judaica. Eu sempre acho interessante, assim, esse viés, né? E aí tem o Caco Ciocler Rabino. Se eu não me engano, a Beth Lago tinha um outro filho, além da Natália Lage, e eu acho que tem o bar mitzvah do menino. Ah, eu já não me lembro disso. Se eu não me engano, tem. Essa novela é difícil de achar muita informação dela. Eu fui caçar coisa no site da Globo, no Memória Globo, e eu fui caçar uns vídeos no YouTube. E tem alguns capítulos disponíveis e tal, mas assim, eu não tive paciência de assistir muito pra lembrar de tudo. A história da novela era um pouco fraquinha, assim. Então, pro desespero da Ângela tem os ETs ali no meio. Gente, eu detesto história de ET.
Não, mas mais do que história de ET, o problema da Ângela é com as pessoas que acham que tudo é ET. O Stonehenge é ET, a Ilha de Páscoa foram os ETs. Pomba, por que não pode ter sido o ser humano? O Egito são ETs. Tudo é ET, tudo é ET. Então, isso é um pouco parte dessa birra com os ETs. Isso me lembra que de manhã tem uma das brahotas que a gente faz de manhã, diz Yahid Rei Haolamim, o único e Deus de todos os mundos. E eu li uma vez um artigo de um rabino ortodoxo israelense falando que o judaísmo já abre a possibilidade para a existência de vida terrestre já milenarmente. Quer dizer, não sabemos se tem, mas se tiver, é o mesmo Deus em todos os lugares. Só porque a palavra tá olam, a palavra mundo tá no plural, rei, olamim. Então, se tem vários mundos, deve ter outros seres extraterrenos aí. Tá bom. Deve. Mas aí a outra novela que me vem à cabeça é uma novela de 2009, que é aquela novela Caras e Bocas. Não sei se você vai lembrar dessa, é a do macaco que pintava os quadros. Lembro sim. Eu não assisti essa novela com... Esse é um período meio complicado, porque é todo um período de novela das 6 e das 7 que eu acabei não assistindo por conta de trabalho e tudo mais, né? Se eu cheguei em casa, essas novelas já acabaram. Então tem um período aí, eu tenho um vácuo de novelas das 6 e das 7. Então eu só acompanhava meio que de longe, assim. Eu não acompanhei diariamente. Essa também era a época que eu trabalhava dando aula de inglês. E aí eu dava aula à noite, justamente. Então, quando eu chegava, ela já tinha acabado, mas às vezes acabava vendo uns pedaços. Mas o núcleo judaico era um núcleo secundário, paralelo, assim, né? A protagonista da novela era a Flávia Alessandra. Ela tinha uma galeria de arte. E aí, nessa galeria de arte, ela tinha uma funcionária chamada Tatiana, que era uma moça jovem, bem bonita, assim, moderninha. Não sei se moderninha é uma palavra péssima, uma pessoa tia falando, mas... Mas acho que é a palavra mesmo. Mas assim, ia em balada, usava decote, não sei o que, independente, né? A moça se sustentava e tal, não sei o que. E aí um dia ela está passando na rua, perto da galeria, ela vê um anel na vitrine de uma joalheria muito bonito. E ela entra na joalheria para provar um anel. Quem está atendendo o balcão da joalheria? O Sidney Sampaio, judeu ortodoxo. De peiote, de chapéu preto, de camisa branca fechada até o pescoço, blazer preto. Praticamente ali saiu de Antuérpia pro centro de São Paulo. Eu não sou uma grande frequentadora de joalherias, infelizmente, mas não me lembro nunca de ter visto uma joalheria em São Paulo que seja de judeus ortodoxos. Isso é uma coisa super, assim, Brooklyn de Nova York e Antuérpia na Bélgica, assim, é clichê dos clichês. Mas aí tá ele lá, né? E ontem eu fui rever a cena no YouTube, a cena de quando ela entra pra provar o anel, conversar com ele. E eles têm, assim, a idade próxima, e ele todo ortodoxo, todo, né, assim, vestido com recado e tal. E uma coisa que eu achei boa da caracterização é que ele fala com ela, ele atende a cliente sem olhar pra ela. Ele não vai deixar de atender a cliente, mas ele não olha pra ela, tipo, diretamente. Que isso é uma coisa que acontece na ortodoxia. Os homens e as mulheres, eles não se encaram, não se olham olho no olho. E ela tenta olhar pra ele, ela acha ele bonito, porque, enfim, é o Sidney Sampaio. E eu olharia. Ainda mais me vendendo um anel de diamante. Mas ela olha pra ele, o que parece que ela fica encantada não é porque ele é o Sidney Sampaio bonitão, é porque ele é exótico, né? Assim, um cara todo recatado que não olha muito pra ela enquanto atende. E aí ela fala com ele meio dando uma infantilizada nele. Ela fala alguma coisa, ela fala: ai, você ficou vermelho. E assim, o texto da novela realmente é o texto do Valcir Carrasco. E o texto do Valcir é sempre bem didático, assim, ele nunca deixa nada subentendido, ele nunca deixa nada pro telespectador. Ele escreve de uma forma, sei lá, educativa, né? Tudo que ele quer apresentar de diferente, ele realmente... É pedagógico, né? Pedagógico, essa é a palavra que eu queria. Ele é todo pedagógico, assim. E aí ela fala: ai, você ruborizou, você ficou vermelho.
sei que, e o cara fica super sem graça, assim, ela dá uma diminuída nele, sabe? Não, ela trata ele meio como bobo. Óbvio, ele é judeu ortodoxo, então, obviamente, o pai dele é rabino. Eu não lembro o nome do ator que faz o pai dele, mas a mãe, que se chama, claro, se chama Esther. A mãe, ela é a Ana Lúcia Torre e ela é ótima. Ele é filho único desses pais, e aí eles moram num apartamento assim super sóbrio em São Paulo, cheio de símbolos judaicos, né, menorá e não sei o que, estrelas de Davi, mas principalmente uma casa bem sóbria, assim, meio austera, né, não tem. E aí o que vai acontecer e vai aparecer nessa novela é que, assim, como ele é o filho único dessa família, parece que ele é o único judeu ortodoxo da idade dele de São Paulo. Porque ele fala assim, ai, eu sinto muito a falta de conviver com pessoas da minha idade. Amado. Sabe? É pedagógico, mas fez uma pesquisa um pouco superficial, talvez. Porque, tudo bem, ele pode ter uma curiosidade de conviver com pessoas da idade dele que não tenham o mesmo tipo de vida que ele tem. Agora, dizer que uma pessoa sente falta do convívio de pessoas da idade dele só porque ele é judeu ortodoxo, é no mínimo raso, né? Porque a comunidade ortodoxa é super unida, assim, tem festa, tem coisa... Se tem uma coisa que esse menino tem, é amigo. Exato. Não, e fora que você tem um outro problema, esse sentir falta. Sentir falta do quê? Em geral, uma família como essa nasceu dentro da ortodoxia e todo mundo é ortodoxo, e dentro dessa comunidade que é um pouco mais fechada, que tem gente de todas as idades, ele não sentiria falta de algo que ele nunca conheceu. Então ele não sentiria falta de convívio de pessoas que não são como ele, e obviamente não de pessoas da mesma idade que ele, também ortodoxas, porque com certeza tem. Imagina, ele estudou em escola judaica a vida inteira, com certeza essa pessoa, sabe? Você pode ter pouco amigo de escola, mas quem que não tem um amigo, gente? Eu acho sempre assim, quando apresentam coisas desse tipo, é uma coisa um pouco síndrome de Pequena Sereia. Do tipo, ai, eu quero ver o que existe de diferente de mim fora desse mundo. Tem um TED Talk muito bom da Chimamanda, que é uma autora nigeriana, que ela fala o perigo de uma história só, ou da história de um lado só. Que é quando você vê uma história só por um ângulo. Sendo que qualquer história tem diversos ângulos. Eu já falei isso antes, eu vou falar isso de novo. Igual minha penimba do ZT, eu tenho essa penimba também. Que é achar que todo mundo que nasce dentro da ortodoxia quer sair da ortodoxia. Não é verdade. O povo assiste Não Ortodoxa da Netflix e fica achando que todo mundo quer fugir da ortodoxia. Não é verdade. Quando eu descobri essa coisa da história de um lado só, foi muito antes de ver esse TED Talk da Chimamanda, mas ela me explicou o que tinha acontecido, digamos assim. A gente ouvia muito, eu estudei em escola alemã a vida inteira, e eu sempre ouvia falarem que todo mundo queria fugir da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Que o sonho de todo mundo da Alemanha Oriental era fugir para a Alemanha Ocidental. Pular o muro de Berlim, cavar túnel, pegar balão e fugir. Eu ouvi muito essas histórias na minha escola. Até que eu fui morar na Alemanha. Com 16 anos eu fui fazer intercâmbio. E eu fui morar na casa de uma família justamente no que tinha sido a Alemanha Oriental. Pouco tempo depois da queda, eu fui em 2002. O muro caiu em 91, 10 anos depois. A coisa ainda estava muito... Lógico, viva na memória, né? A Alemanha já tinha sido reunificada e tudo mais. E aí você vai e você descobre que eles não queriam pular o muro, eles não queriam pegar balão pra voar e passar pra Alemanha Ocidental, eles não queriam cavar túnel, eles estavam vivendo a vida deles numa boa. Então, assim, me irrita essa coisa de ver da ortodoxia, assim, ele quer sair da ortodoxia. Como se a ortodoxia fosse uma coisa opressiva, opressora. Eu acho isso... Português, claro. Um desserviço. Não, e de novo, é o estereótipo, né? É um estereótipo que se faz. Também existe um estereótipo contrário, que é o estereótipo de que todo mundo que vai entrar pro judaísmo necessariamente vai entrar para um judaísmo ortodoxo. Sim. Ou que só existe o judaísmo ortodoxo como forma de vivência judaica, religiosa, cultural, ou o que seja. Eu acho que faz parte desse problema da estereotipação. Sim. E aí, o que acontece? Ele se apaixona pela moça, óbvio. E a moça se apaixona por ele, óbvio. E aí, isso eu achei legal. Como que ela vai ser mais ou menos aceita pela família dele? Ela descobre que ela tem ascendência judaica pelo lado da mãe.
Importante. E aí esse resolve detalhe. toda a situação. Não chega a resolver toda a situação, mas eles aceitam melhor. A mãe dele dá uma amolecida, mas antes de descobrir isso, a mãe e o pai dele já tinham arrumado um shidduch, pra quem lembra dos nossos episódios anteriores, né? Um casamento arranjado, uma noiva que ela vai trazer de Jerusalém pro Brasil. Aí a moça vem, e a moça é toda recatada, né? Assim, de cara de ortodoxa e tal. Ela vem e vem um primo dela também junto. Só que ele não gosta da moça, ele tá interessado na moça brasileira. E aí o primo começa a trabalhar com ele na joalheria e não sei o quê. E aí a mãe começa a aceitar melhor o relacionamento dele com a Tatiana, né? Que é a moça que não é judia. Até que a Tatiana tem câncer de mama. E aí o cara, o Sidney Sampaio, judeu ortodoxo, rejeita ela quando ela fica doente. E aí que tem a reviravolta máxima, ela se casa com o primo que tinha vindo de Israel. Eita! E ela se converte à ortodoxia. É a reviravolta total, assim. E aí, isso eu achei até interessante, porque, enfim, se ela já tava entrando ali, né, se interessando pela religião, pensando na conversão e tal, e ela é rejeitada por um cara que ela gostava, mas aí aparece um outro cara que gosta dela, ela tá num momento frágil, eu acho que essa parte tá até bem verossímil. E aí a gente chega na inverossímil. Mas não fica muito claro por que ele rejeitaria ela porque ela tem um câncer, né? Porque ela perde o cabelo, ela precisa fazer a operação pra retirar o seio, ela fica feia, né, digamos. Então ele é mais superficial mesmo. É boy lixo, Chernobyl. Mas aí a gente chega na inverossimilhança da história. E o pessoal brinca falando que a Glória Pérez exagera nas novelas dela. E ela fala, ai, pobre de quem não sabe voar. Eu vou defender a Glória Pérez sempre que eu puder. O Valcir Carrasco, nessa, ele dá... Olha, é uma pisada no tomate, assim, inacreditável. Lembra da noiva que tinha vindo de Jerusalém para casar, que ele não quis? Pois muito bem, ela se apaixona por um brasileiro. Inverossímil. A gente aceita na novela? Sem problema algum. Porque também ninguém vai assistir novela achando que aquilo é um retrato fiel da vida real. Por quem que ela se apaixona? Por um cara de origem alemã que tinha um vô nazista. Gente! Não vai. E casa com ele. Não vai. Sabe? Não vai. Não vai. Não vai. Não rola. Não vai. Não. Assim, não vai. Ela podia até ter gostado do moço, mas a partir do momento que ela descobre que ele tem um vô com passado nazista, acabou. Não tem. Ai, não, vamos perdoar. Ai, vamos relevar. Não é porque o avô dele fez isso no passado. Ô, Valcir. Sabe? Não, isso é um papo muito estranho. Não. Mas, enfim, a novela também, ela não é uma novela séria, ela é uma novela de humor, né? Como as da Sete. Então, também ela tem uma ideia de ser um pouco mais leve e tudo mais. Não vai discutir a questão profundamente e tudo mais. Exato. Passando dessa, e aí voltando alguns anos... Em 2002, teve aquela novela Esperança. Que é tipo um spin-off da Terra Nostra. Exatamente. E que quando a novela começou a passar, na época ainda passava o Cacete e Planeta, e eles fizeram um sarro que chamava Semelhança. Semelhança. Tipo, você já viu alguma coisa parecida com isso? A novela era muito igual, Era idêntica. Só que em vez de ser o Thiago Lacerda e a Ana Paula Arósio, era o Reinaldo Gianecchini e a Priscila Fantin. Isso. E quando o Gianecchini chega no Brasil atrás da Priscila Fantin, que ele é um mocinho pobre, não sei o que, dá tudo errado, onde que ele encontra emprego? Na loja de tecido de um judeu. Ele é italiano também. Ele é a novela Terra Nostra. Sim, Ele chega italiano, aí ele encontra um emprego lá na loja de tecido do judeu, que tem a filha Camille, que é a Ana Paula Arósio. Justamente. É a Ana Paula Arósio. Só que ela é ruim.
Ela é malvada, ela é terrível. Ela é ruim. Ela faz de tudo pra ele não ficar com a Priscila Fantin. Nossa, ela é o cão. Ela é ruim, ela é malvada, né? Só que eles se casam numa cerimônia judaica. Ele se converte pra se casar com ela. Só que ele não se converte. Ele fala que ele se converteu. Dan, dan, dan. A reviravolta aí. Ah lá, a reviravolta. E aí eles têm a cerimônia e tal, só que daí depois descobrem que a cerimônia não valeu de nada, porque ele não tinha feito a conversão. E acho que mais do que tudo, além de não ter feito a conversão, o principal, ele não tinha feito o bris. E aí tem essa questão. E aí ela tinha um cara que gostava dela. Gente, quem que era o ator? Na minha cabeça tá que era o Paulo Ricardo, mas não pode ser. Mas eu acho que era. Eu acho que era o Paulo Ricardo que vai fazer o Samuelzinho. Isso! Que se apaixona por ela. É o Paulo Ricardo, hein? Você jura? Peraí. Mas menino, não é que era o Paulo Ricardo mesmo? Paulo Ricardo. Talvez se eu... Ele cantava a música de abertura da Usurpadora no SBT, mas estava na novela da Globo. Como todo bom judeu, ele arruma várias ocupações pra nunca ficar sem emprego. Exatamente. Mas eu lembro que ela era ruim, a Ana Paula Arósio. Aí no final ela se apaixona pelo Samuelzinho e tudo mais. Eles ficam juntos, né? E eu lembro que daí no final da novela Esperança, o Gianecchini que tá narrando, ele vai narrando como a vida dele aconteceu, as coisas que aconteceram e tal. E aí ele mostra uma cena como se ele estivesse dentro de um ônibus, assim, em São Paulo, andando, né, pela cidade de ônibus. E aí ele passa numa praça e ele vê uma senhora brincando com um netinho. E é a Camille, a Ana Paula Arósio. Ele fala, foi a última vez que eu a vi, não sei o que, eu soube que ela se casou com o Samuel e tal. Eu acho que nessa novela tem essa verossimilhança, assim, dela se casar com o cara que é judeu mesmo. Eu acho que isso fez mais sentido. A mãe dela, a mãe da Camille, ela é uma judia da Ucrânia, que vem pro Brasil, provavelmente fugida de perseguição dos pogroms. E o pai, o Ezequiel, ele é um judeu que vem do Cairo. E, se eu não me engano, eles se casam no Brasil. E aí isso é interessante, porque a mãe vindo da Ucrânia provavelmente era uma judia ashkenazi, e o pai vindo do Egito é sefaradi. E se casam no Brasil. Casamento misto, né? Sefaradi com ashkenazi. Exatamente. Mas assim, porque a novela trata da temática dos imigrantes que chegam no Brasil, não sei o que. E aí eu acho que esse núcleo até faz mais e o Brasil como esse ponto de convergência desse encontro dos... Encontros e desencontros, né, dos imigrantes. Essa coisa do personagem do Gianecchini ter se encontrado com essa família, ela parece alguma coisa fora, mas não, ela não é fora. É algo que aconteceu dentro da vida deles e tudo mais, e depois cada um toma a sua direção. E também mostra como que você tem essa fluidez em algum momento, essa transição do Bom Retiro italiano para o Bom Retiro judaico. Eu ia falar isso, que eu aposto Mahalá, que a novela, o núcleo judaico tá no Bom Retiro. E você tem essa transição, né, do italiano pro judeu, do judeu depois pros coreanos e pros bolivianos e colombianos e assim por diante. O Bom Retiro é um bairro que, por excelência, ele absorve imigrantes. Arquitetonicamente, ele é bom para isso. As casas são sempre um espaço que você tem um espaço para uma loja embaixo e uma casa em cima. Então, tipo, você aluga duas pelo preço de uma... Não, mas isso é fundamental para o imigrante. Isso é fundamental para o imigrante, para ele ter um lugar onde ele mora e ao mesmo tempo que ele pode exercer uma função. Então eu acho que faz sentido isso desse italiano que acaba se encontrando com essa família e depois ele encontra a Priscila Fantin no final das contas, não? Eu acho que sim. Eu não me lembro muito dessa novela, porque como eu já tinha visto Terra Nostra, essa eu não me interessei muito em ver. Eu já tinha visto? Eu não queria ver coisa repetida. Aí eu não vi muito dessa novela. Mas eu lembro disso, assim, é um núcleo judaico que é mais ok, assim, é mais verossímil. O da novela do Valsir, ele tem um apelo cômico e um pouco absurdo, assim, né? Acho que uma das últimas que eu me lembro também que tem aquela novela Flor do Caribe, que é uma novela das 6. É uma novelinha bonitinha, assim, que se passa no Rio Grande do Norte. E o começo da novela é o Juca de Oliveira. Porque eles têm nessa novela um centro da aeronáutica. Tem uns cadetes da aeronáutica na novela.
E o Henri Castelli, justamente, é um dos personagens principais. Ele é militar da aeronáutica. E a Grazi Massafera, que se chama Esther, é a filha do Juca de Oliveira judeu. E o começo da novela é o Juca de Oliveira andando numa das praias, ali eles moram no litoral, né, do Rio Grande do Norte, e os aviões da FAB passando, e ele fica muito atordoado, e aí mostra ele tendo umas lembranças da guerra. Ele é holandês e ele foge de um campo de concentração, e aí vai aparecendo as memórias, assim, que ele vai se lembrando da fuga, dos pais, dele sendo mandado pro campo de concentração, dos horrores da guerra, não sei o que, e aí tem um corte abrupto para ele estabelecido no Brasil, exercendo que função? Joalheiro. Joalheiro. Isso é muito interessante, porque você tem razão quando você fala que é mais verossímil os personagens de Esperança. Quando a gente olha e estuda a imigração judaica no Brasil, sobretudo a do século XX, quer dizer, entre os anos 20 e os anos 40, que é o período entre guerras e até o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, o grosso desses judeus vão se estabelecer com tecelagem. É assim, todo mundo tem um tio, um avô ou pai que trabalhou com uma malharia. Todo mundo fala que ele tinha uma malharia no Bom Retiro. Não sei quem tinha uma malharia no Bom Retiro. Todo mundo que você conhece tem uma malharia no Bom Retiro. Ou tinha móvel. gente que... Ou móveis. Mas era muito mais comum a malharia e tinha as variantes da malharia. Tinha gente que era especializada em fazer etiquetas. Etiqueta de roupa. Tinha gente que era especializado em impressão de estampas. Tinha gente que era especializado na produção propriamente dita das roupas e tudo mais. E esse é um período que vai levar o Bom Retiro a ser o polo principal de produção de roupas no Brasil. No começo dos anos 2000, Bom Retiro era responsável por mais de 60% da produção de roupas do Brasil, num único bairro, pra gente ter uma ideia. E essas pessoas que alavancaram tudo isso, basicamente são essas pessoas da comunidade judaica. Então, realmente, o judeu trabalhando com joalheria é um negócio inverossímil em São Paulo. Talvez até seja em outra cidade, eu não sei no Rio de Janeiro, mas eu acredito que não. Eu lembro, exato, eu lembro que no Rio de Janeiro, porque era a capital do país ainda e tudo mais, a maior parte dos judeus vão estudar para tentar passar em algum concurso público. Então é muito comum no Rio de Janeiro o judeu ser ligado ao funcionalismo público, enquanto em São Paulo, tanto em São Paulo quanto no Rio, professor universitário e tudo mais. E em São Paulo tem esse foco muito na malharia. O judeu que vende joias, o judeu da joalheria é uma coisa muito nova-iorquina, muito belga mesmo, sul-africana. O judeu sul-africano tem muito isso da questão dos diamantes. E tal. Mas realmente no Brasil isso dá mais verossimilhança para a novela Semelhança, digo, Esperança. A novela Verossimilhança. Realmente é uma novela que trabalhou melhor esses personagens, eu acho. E aí eu acho que entra outra inverossimilhança muito grande nessa novela Flor do Caribe, porque assim, o que vai acontecer? A Grazi Massafera, que é a filha do Juca de Oliveira, ela namora o Henri Castelli, que é... da FAB, sei lá o que ele é, cadete da FAB, piloto da FAB. Pô, mas imagina os filhos desse casal aí, hein? Caraca! Covardia, né? É covardia, como assim o Henri Castelli junto com a Grazi Massafera ficou uma coisa meio... Desequilibra na proporção aí. E aí tem o Igor Hickley, que é o mal da novela, que fala que é o melhor amigo do Henri Castelli, e ele é rico. Ele é criado pelo avô. O avô é um rico, ninguém sabe de onde que o avô é rico, mas ele tem salinas, Rio Grande do Norte. Ele é dono de uma salina, tal, ele é bem rico e tal. E aí, o que vão descobrir? Igor Hickley arma pra separar a Grazi Massafera do Henri Castelli e ele dá um anel, ele pede ela em casamento. Eu não tô lembrando de todos os detalhes da história, tá, gente? Mas o ponto é, ele dá um anel de noivado pra ela. E quando ela chega em casa com esse anel de noivado, o pai olha e fala, eu conheço esse anel de algum lugar. E aí, o que vão descobrir? Sérgio Manbert, nazista, tinha sido diretor, sei lá, de campo de concentração, que cargo que tinha essa gente, demônio de campo de concentração, e tinha se apaixonado pela mãe do Juca de Oliveira, e o anel tinha sido da mãe do Juca de Oliveira. E ele se casa com a mãe... Gente... Oficial nazista não se apaixonava por mulher judia em campo de concentração. Não. Não tem a menor possibilidade. Mesmo sendo o Sérgio Manbert, né? E o Sérgio Manbert, ele pode ser qualquer coisa menos oficial nazista, né? Ele é o Dr. Vitor. E aí isso me leva a uma outra... Nossa, você ouviu as maritacas?
Eu tô na casa da minha mãe, em Campinas, eu acordei 5h30 da manhã hoje com essas maritacas gritando. Tem uma outra série chamada Aquarela. Não sei se era Aquarela do Brasil ou só Aquarela, que conta um pouco da Segunda Guerra Mundial e dos anos do Getúlio no Brasil. Eu lembro disso. É o Edson Celulari, que com a Maria Fernanda Cândido são os principais. E aí tem a Daniela Escobar, judia romena, que chega refugiada no Brasil, um fiapo de gente, assim, magra, né? Com a cara encovada, assim, cabelo bem curtinho, porque raspavam o cabelo das pessoas do campo de concentração. Eu não sei se é depois do fim da guerra e com a liberação ela sai, ou se ela consegue fugir e aí consegue se refugiar no Brasil, mas ela chega e ela só fala assim: Axel, combinamos de nos encontrar, Axel e eu, vamos nos encontrar. Ele promete pra mim. Ela é uma judia romena de um campo de concentração que tinha se apaixonado por um oficial nazista do campo. A gente sabe que novela, ai, como diz Glorinha, né? Pobre de quem não sabe voar. Mas realmente não, né? É muito apelativo, né? Não, e o que também é engraçado é o sotaque romeno. Não, esse sotaque fui eu que fiz, porque eu não sei fazer o sotaque romeno. Eu não assisti a novela, então a série. Isso foi uma minissérie, na verdade, né? Eu lembro de uma cena de uns jovens integralistas e tudo mais que perseguem pai e filho judeus nas ruas do Rio. É uma cena muito pesada, assim, acho que no primeiro capítulo, inclusive, da série. Mas eu não assisti ela como um todo, não. Eu lembro disso, assim, eu lembro dela chegar e, tipo, a história da Flor do Caribe, ela pode ser um tico mais verossímil, porque a mulher judia não se apaixona pelo oficial nazista. Mas essa do Aquarela, que os dois se apaixonam, gente, um considera o outro raça inferior e a outra tá sendo oprimida por quem considera ela raça inferior. É muita dissociação. É muito inverossímil. Quando você fala assim de descendentes, é difícil, mas você pode abstrair que alguma coisa aconteça entre descendentes. Existem casos de pessoas que são descendentes de oficiais nazistas que se converteram ao judaísmo depois da terceira, quarta geração, vivem em Israel, inclusive. Existem casos assim, mas são raríssimos. É muito difícil pensar que numa situação dessa, com os horrores que assim, ia surgir um amor desse ali mesmo no campo. Isso é muito... imagina. Não, Isso é impossível, assim. Ou se alguém tiver na família uma história dessa, pelo amor de Deus, conta pra gente. Exato. Podemos estar errados, sempre podemos, mas assim, que é muito difícil, que é muito inverossímil, E é muito inverossímil, assim, pelos dois lados, porque os oficiais nazistas consideravam os judeus uma raça inferior. Nem humano, né? Nem humano, exatamente. E como é que você vai se apaixonar, se encantar por alguém que você não considera nem humano? E aí acho que com isso a gente pode chegar em Órfãos da Terra, que foi uma das últimas novelas das 6 antes da pandemia, que é uma novela que eu achei que começou super bem, super interessante, e aí depois ela ficou um pouco chata, pro meu gosto. Que trata também da questão dos refugiados, assim como a novela Esperança, só que atualmente. E aí trata da questão de uma família síria refugiada, de um congolês, haitianos. E aí tem o núcleo cômico, que é um judeu e um palestino, que moram de frente, são vizinhos de frente. O judeu é o Osmar Prado e o palestino é o Flávio Miliaccio. Então, assim, cenas excelentes, porque são dois excelentes atores, né? Agora, o que eu acho engraçado o Flávio Miliaccio, ele fala com sotaque árabe. Ele é refugiado e tá aqui, não sei o quê. E tem uma cena que é muito emocionante. É uma cena do começo da novela. Que ele fala assim... Ele mostra a chave da casa dele. No país de origem, né? E ele fala, eu tenho a chave da minha casa até hoje. Porque eu acho que um dia eu vou poder voltar. É super bonita, assim, a cena. E o vizinho de frente é o Osmar Prado, falando com sotaque. Aí eu achei um pouco forçado. Porque ele não tem idade pra falar com sotaque se ele chegou aqui depois da Segunda Guerra Mundial, gente, em 2020. Já deu pra perder o sotaque 50 anos depois. Assim, ele não chegou aqui velho, né? Quanto mais velho você imigra, mais difícil é perder o sotaque. Mas assim, se ele tem 70 anos e ele tá no Brasil há 60... né? Difícil. Difícil.
Mas é pra dar a cara de judeu. Mas tem cenas ótimas, assim. Porque que entra naquela discussão que eu sempre falava, né? No imaginário popular, o judeu tem sotaque, não adianta. É um pensamento de longa duração, que vem desde antes da Revolução Francesa. Como o judeu era sempre o estrangeiro, então ele sempre tem o sotaque, ele sempre é de fora. Então no imaginário popular é muito comum isso. Aí, os dois têm cachorros. O Osmar Prado tem a Salomé, que é uma dog alemão do tamanho de um bezerro, assim, imensa. E o Flávio Miliati tem um pincher chamado Sultão. E eles se apaixonam, os cachorros. Então é muito bonitinho, assim. No começo eles se detestam, não podem se ver, não sei o quê. E no fim eles ficam amigos. É muito legal, assim. Inclusive acho que os netos se casam. A neta do Osmar Prado se casa com o neto do Flávio Miliati. E aí é muito bonitinho, assim. Eles tratam com um bom humor e com uma leveza ali a situação. É bem caracterizado. E aí, o que é uma coisa interessante também, o Osmar Prado tem um neto, então o irmão dessa neta, que tá servindo o exército em Israel, porque ele acha que é uma coisa muito importante servir o exército em Israel, né? E o menino vai. Ele faz ali, e serve o exército e tal. E no fim eu acho que o menino é até morto num combate lá. É bem triste, assim. E eu acho que isso é um dado de realidade bem verossímil. Acontece mesmo. Acho que todo mundo que tem amigo israelense tem alguma história de exército bem bad, assim, que o amigo passou ou que alguém... O Yom HaZikaron aqui, que é o dia de lembrança das pessoas que faleceram nas guerras de Israel ou nos atentados e assim por diante, é um dia muito mais pesado em Israel, muito mais solene, não em termos de como o governo conduz as cerimônias e tudo mais, não nisso, mas em como ela tem influência, sobre a população. O Yom HaZikaron ele é percebido com muito mais peso pela população do que o Yom HaShoah. Na diáspora é exatamente o contrário. É muito mais comum que os judeus no Yom HaShoah, que aí relembra os horrores do Holocausto e tudo mais, porque todo mundo tem alguma história, alguma coisa e tudo mais. Em Israel, as histórias muito mais próximas são o amigo, é o primo, é um tio, é um pai, é um avô, é sempre assim, alguém muito próximo da família. Costuma-se dizer que, às vezes também entre os novos imigrantes, mas tirando os novos imigrantes, não tem israelense que não tenha alguma história assim na família, né? E que o Yom HaZikaron fale muito fundo na história da pessoa e tudo mais. É bem verossímil mesmo. O menino morrer, a família fica super mal e não sei o quê. E até parar pra pensar de, nossa, por que foi fazer isso? Por que o menino morando aqui foi pra lá lutar, né? Assim, eu acho que são daí discussões interessantes que a novela aborda. Mas essa novela Órfãos da Terra, ela foi bem interessante. As primeiras cenas da novela, que são a família na Síria, com o início da guerra, bombardeio, fugindo pro Brasil, são umas cenas bem impactantes, assim, e difíceis de assistir, da gente imaginar que pessoas passem por isso, né? E é muito interessante quando eles chegam no centro de refugiados no Brasil e eles vão encontrar as pessoas de outros países. E aí tem um médico muçulmano que chega num sírio que tá aqui no Brasil e aí tem toda a dificuldade dele poder exercer a profissão dele aqui. Porque o cara é médico, mas é difícil porque tem que fazer a prova do Revalida e ele não quer aceitar um trabalho, não sei, menor, né? Talvez não, na opinião dele, mas... Pô, uma pessoa que tem uma formação super especializada e aí ele se interessa por uma brasileira, mas aí ele não consegue se relacionar muito com ela porque é muito diferente a cultura. Eu achei que o retrato dos imigrantes dessa novela foi bem fiel, assim. Tem isso, né, assim, quando você tá escrevendo alguma coisa, você pode se dar a liberdade de tudo acontecer dentro daquele universo que você tá criando, mas eu acho legal quando trazem a questão pra verossimilhança, assim, de poderia fazer o médico sírio namorar a brasileira sem problema nenhum e ir com ela pra praia de biquíni e achar que é ok? Poderia, super, claro. Sei lá, uma novela, o autor escreve o que ele quiser. Mas eu acho interessante quando trazem pra uma coisa um pouco mais a ver com o que é mesmo, né? O nome da novela é muito bom, né? Órfãos da Terra. Eles são órfãos das suas terras, mas eles continuam órfãos na terra do Brasil. Eles são os órfãos do Brasil nesse sentido. E isso é muito interessante porque, aqui falando de imigração como um todo, por mais tempo que uma pessoa passe num país, se ela consegue cidadania, tudo isso tem uma influência positiva e tudo mais. Mas o ser imigrante, ele é sempre um ser que falta algo nele. Existe um outro lado
que é o lado de onde ele nasceu, que é a terra-mãe, que é a cultura original, que foi arrancado de certa forma dele, às vezes no caso de refugiados, com certeza arrancado, quando é uma imigração já por vontade própria, já não é tão assim, mas mesmo assim sempre tem algo que faz falta e que não adianta mais depois só voltar para aquela terra, porque quando você volta, fica faltando de novo o pedaço daquela terra nova para onde você foi. O imigrante é sempre uma figura dividida, e isso é algo que quem não experimentou imigração não sabe muito bem o que isso significa, como é ser esse ser sempre dividido e sempre com uma saudade. Você sempre tem saudade, não importa onde você esteja, sempre falta um pedaço seu. A novela abordar isso realmente tem muito conteúdo para se trabalhar, assim, mas não necessariamente fala com muita gente. E os descendentes dos imigrantes, por mais que eles gostem de dizer que também são imigrantes, eles não são, né? Tipo, a pessoa tá lá, o avô chegou da Alemanha, o bisavô chegou da Alemanha, o bisavô chegou da Itália. Ei, porque na Itália é diferente. Não, você não é italiano, amigo, você não é italiano mais. Ah, mas não é. Existe algo da família italiana e da cultura italiana que existe na sua família, mas você não tem o mesmo sentimento do teu avô, do teu bisavô, que teve que deixar a Itália em algum momento. Você não é um ser dividido. Você é um ser que, se jogar na final das Olimpíadas, vôlei, Brasil e Itália, você torce pro Brasil. Não tem nem discussão, né? Esse é o fato. Ou você torce pra Itália, mas você não torce pros dois e se sente dividido e tudo mais. Essa coisa do dividido é muito específico do imigrante. O imigrante, ele acaba nunca se completando. Por mais que ele se dê bem, ele possa se dar bem e se realizar no novo país e tudo mais, sempre tem algo que falta. Quando a gente fala assim, não é que o imigrante é frustrado, longe disso, mas o imigrante sempre vai sentir falta de algo que nem existe mais. Porque quando um refugiado sírio está no Brasil e sente falta da Síria, ele sente falta da Síria antes da Guerra Civil. Ele não sente falta da Síria da Guerra Civil. E a Síria pós-Guerra Civil, que ainda não sabemos que Síria é essa, porque ainda não acabou de fato, vai ser uma Síria completamente diferente da de antes da guerra. Então, para sempre, é um lado essencial do imigrante que se perdeu para sempre. Isso é duro demais. Sobretudo no caso de refugiados, em caso de guerra e tudo mais. Imigração voluntária é um pouco diferente. Né? Exato. A imigração voluntária, ela é difícil, é isso que o Theo falou, você sempre vai sentir saudade de coisas. No meu caso, todas as vezes que eu fiquei fora do Brasil, o que eu mais senti falta foi da língua. Para mim é sempre a maior dificuldade, é não poder falar português. Eu sinto uma falta atroz. Por mais que você fale bem o idioma, você nunca se expressa da forma que você se expressa na sua língua mãe. Imagina, eu sou uma pessoa que eu faço vozes, imito pessoas e assim por diante. Tinha um leque de pessoas, de celebridades brasileiras aí, que eu fazia a voz das pessoas. Eu tô em Israel há 4 anos, eu não sei fazer a voz de ninguém. Então isso é um traço da minha personalidade que simplesmente não existe no meu eu israelense. E me faz falta, e eu quero imitar alguém. Isso faz falta na hora de fazer amigos, e aí você imita alguém e tal. Eu imito o locutor do ônibus que anuncia o próximo ponto. É a única coisa que eu sei fazer. É a única voz que eu consigo fazer por aqui. E isso é um pouco difícil e tudo, mas e a dificuldade de se expressar no idioma da mesma forma, com a mesma naturalidade que você se expressa. As expressões da língua, a cadência, as piadas que você pode fazer com jogos de palavras, né? Exatamente. Tem tudo isso, é muito difícil, assim, é quando você passa para outra língua, né? E aí cada pessoa vai sentir falta de uma coisa específica, né? Tem gente que sente falta da comida, dependendo para onde você vai, a falta do clima é absurda. A gente sai do Brasil, eu sou de Campinas, que tem uma média de 300 dias de sol por ano. Você vai morar num lugar da Europa, dá depressão, não ter sol. Tem gente que vai sentir falta da televisão, dos programas, da família. Cada pessoa, isso vai apertar mais num lugar ou em outro, né? E também é essa questão, as experiências são muito únicas, as saudades são muito únicas. Não tem como você fazer um manual também de você vai chegar e vai ser assim. Essa coisa da saudade da família é muito interessante. Quando você tem, por exemplo, eu saí 4 anos atrás, então meu sobrinho tinha 8 anos.
Ele estava para fazer 8 anos, 7 para 8 anos ele estava. A gente sempre se vê, sempre se fala e tudo mais, mas não tô lá. E de repente agora ele acabou de completar 12 anos. E é outra figura. A gente se conversa e tudo mais, mas um momento que eu voltar, na minha cabeça, ele ainda é um menino de 7 anos, mas ele já não é mais. E esse tipo de coisa, assim, você sempre tá perdendo alguma coisa e precisa lidar com essa sensação. Eu acho que é bem interessante esse assunto que a novela aborda. E acho que eles abordam de uma maneira bem sensível, assim, pelo menos a minha memória da novela é de que a abordagem era bem sensível. E aí é bonitinho, né? A neta do cara que é judeu casar com o neto do moço palestino. Assim, isso acontece. Isso sim é verossímil. Isso acontece. Isso sim é muito verossímil. Casamento interreligioso, né? Isso sim é bastante verossímil hoje, em 2020. Com certeza, há 40 anos, 50 anos não era de jeito nenhum. Mas hoje já existe isso. Ainda mais no Brasil, né? Uhum. Acho que com isso a gente pode ir se encaminhando pro... Com certeza, mas isso também já deixa um gancho, já que é novela, né? Tem que deixar um gancho. Deixa um gancho para uma próxima vez a gente falar dos judeus e do judaísmo, não sei bem se do judaísmo, mas dos judeus nas artes no Brasil e da influência toda que eles tiveram com a sua experiência do teatro Yiddish e assim por diante, do teatro polonês, sobre a teledramaturgia brasileira. Para mais do que falar só dos personagens, que é o produto mesmo que você vê da novela, falar um pouco do que está por trás da novela, direção, produção musical e tudo mais. Tem todo um mundo ali onde muitos judeus estão envolvidos e que é muito bacana se conversar sobre isso. Fica aí o gancho para uma próxima vez. Cenas dos próximos capítulos. E aí no fim do podcast a gente sempre gosta de deixar indicações de filmes. Acho que filme hoje não tenho nenhum pra indicar, mas eu recomendo no Globoplay, a novela Órfãos da Terra tá disponível. Recomendo que busquem, é uma novela bonita, sensível. A Flor do Caribe também tá disponível, acho que no Globoplay, porque ela foi reprisada há pouco tempo na Globo. É uma novela bonitinha, uma história um pouco... Não é muito empolgante, mas é interessante. As cenas finais também, que aí descobrem o passado nazista do Sérgio Manberti e vão procurá-lo, né? Vão caçá-lo. E até a música da cena é a Cavalgada das Valquírias, aquela tanan. Então é emocionante, assim. E o Sérgio Manberti é excelente, né? Sempre vale vê-lo. As outras novelas eu acho que não estão no Globoplay. O Amor Está no Ar, a Esperança e Caras e Bocas, se eu não me engano, não estão disponíveis no Globoplay, mas dá pra achar um capítulo ou outro no YouTube. Uma qualidade de vídeo não das melhores, mas dá pra achar sim. Olha, eu acabei de ver que Caras e Bocas tá assim no Globoplay. Ah, então tá. Aí tinha o macaco que pintava. O macaco pintor era excelente. E era muito engraçada nessa novela que tinha aquela atriz que fez a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela era uma adolescente engraçadinha. Ela falava, é a treva! Ela era bem engraçada, essa menina. Ela é a treva! Isabelle Drummond, a atriz. Essa novela é bonitinha. Caras e Bocas também era interessante de ver. E, bom, tem a série Aquarela também. Essa eu tenho quase certeza que não tá disponível. Mas acho que as recomendações são essas, né? Das novelas que a gente mencionou. Se vocês se lembrarem de alguma novela, talvez não da Globo, que tenha personagens judeus, falem pra gente, avisem aí. Tentei puxar pela memória aqui agora, não achei nada. E como não poderia deixar de ser, nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. É graças a vocês que o Torá com Fritas continua chegando a todos os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. E para nos apoiar, basta acessar catarse.me/Torá com Fritas e conferir as diversas faixas de apoio. Outra forma de nos apoiar é sempre escutar nossos episódios através da Aurelo. Bom, então a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com, nos seguir no Instagram, @toracomfritas, no Twitter também, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso feed.
Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Tará com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Havana Gila. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @oalu de sempre ou @aluprodu, e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e até o próximo episódio.